Todo mundo, com certeza, já teve o prazer de receber um elogio ou de elogiar alguém. Também tenho a certeza que todos nós já estivemos numa situação de não conhecer a localização exata de um determinado lugar e neste processo tivemos a necessidade de pedir ajuda, dando detalhes daquilo que desejávamos para que assim pudéssemos identificar ou localizar o que queríamos. Então, a estas palavras que são capazes de descrever, dar valor e ampliar o sentido de um objeto, nós designamos de adjetivos. Olá, está no ar o programa Alfa e Beto. No nosso dia a dia, é comum escutarmos coisas como a Maria é bonita, o João é baixo, o livro X é bom, o filme Y é chato e tudo isso graças aos adjetivos. E para deixar ficar considerações preciosas acerca deste tema, recebemos no nosso estúdio a professora Emília Maringula. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sim. Professora, em jeito de dar início à nossa conversa, o que nós diríamos que são adjetivos? Bom, dada a complexidade do termo, não é? Parecendo simples, não é? Eu vou tentar dar aqui uma definição mais simples possível. Portanto, o que são adjetivos? Adjetivos são uma classe de palavras que é utilizada para caracterizar ou qualificar o substantivo, não é? São seres em geral, ok? Por exemplo, se eu disser a apresentadora é bonita, não é? Esta palavra bonita está a qualificar o substantivo apresentadora, não é? Atribuindo-lhe esta qualidade de bonita. Então, falamos de adjetivos quando estamos perante estas palavras que se referem ao substantivo. Mas não só, para além de qualificar o substantivo, os adjetivos têm também uma outra função, que é de estabelecer uma relação de tempo, não é? De tempo, de finalidade, de origem com o substantivo. E esta relação só acontece entre o substantivo, a relação do adjetivo, só acontece entre o substantivo ou também sucede com outras classes gramaticais? A rigor, os adjetivos referem-se a um substantivo, porque atribuem qualidades a coisas, aos seres em geral, e essas coisas são e esses seres em geral, não é? São, digamos, são substantivos, são representadas pelos substantivos que são os que nomeiam, atribuem nomes às coisas, os objetivos, são uma outra classe, não é? Então, a rigor, sim, os adjetivos, não é? Só faz sentido falar dos adjetivos quando estamos perante um substantivo. Sim. E o que nós falaríamos acerca dos tipos de adjetivos? Quais são os tipos de adjetivos que nós podemos encontrar? Em geral, os tipos de adjetivos, temos adjetivos simples, compostos, também adjetivos simples como bonita, não é? E os compostos são aqueles que apresentam dois radicais, por exemplo, como socioeconômico, não é? Luso-brasileiro, não é? E temos também adjetivos primitivos, que são aqueles que não surgem a partir de nenhuma outra palavra, como, por exemplo, feliz, não é? O adjetivo feliz não surge não deriva de nenhuma outra palavra. Agora, existem adjetivos também derivados, que são adjetivos, não é? Que derivam de substantivos ou de verbos. Querido, que deriva do verbo querer, não é? Temos também que derivam de substantivo como amor, não é? Amoroso. Sim. Ok?
Então, são estes tipos de adjetivos que existem. E por que é necessário utilizar o adjetivo? Por que é necessário usar adjetivos? Muito bem. Os adjetivos, assim, de uma forma muito geral, contribuem para a organização e descrição do mundo no qual vivemos. Imagine se vivêssemos num mundo em que não pudéssemos classificar as coisas, não pudéssemos comparar as coisas, não é? Então, há esta necessidade, não é, de classificar, de caracterizar, para categorizar as espécies, indicando que um ser possui determinada qualidade em grau superior, igual ou inferior, não é? Então, é muito importante isto. Por exemplo, é importante, veja só, está a ocorrer-me agora as bibliotecas, como elas são organizadas, não é? Se formos à biblioteca, vamos encontrar que temos lá obras, não é? Sim. Bem categorizadas, bem arrumadinhas, não é? Temos obras literárias, moçambicanas, angolanas, não é? Ou, assim, olhando de forma macro-africana, europeia, não é? Então, e mesmo no dia a dia, é importante fazer essas categorizações de espécies, por exemplo, espécies animais, não é? Este gado, animais domésticos, selvagens, não é? Olhando agora para a comparação, não é? Um aluno X é mais inteligente que o outro, sim, não é? Imagine se pudéssemos viver nesse mundo em que não pudéssemos fazer essa categorização. Então, são importantes justamente porque nos permitem organizar e descrever, não é? De forma fiel até as situações. Neste caso, podemos olhar os adjetivos como o arco-íris, o nosso arco-íris. E são arco-íris para quem sabe usá-los com bom senso e bom gosto, não é? Digo bom senso porque mal usados também podem ferir sensibilidades, não é? Então, mas para quem tem bom gosto, não é? Consegue colorir o seu mundo e o mundo dos outros, não é? Que lhe são próximos, não é? Sim, professora, já voltamos à conversa. Está na companhia do programa Alfabeto, num dia que estamos a falar sobre adjetivos. Caso você ainda não tenha se subscrito à nossa página do Facebook, melhor dizendo, ao nosso canal do YouTube, faça isso e ative o sininho de notificações para que possa receber informação em primeira mão. E caso ainda não está seguindo a nossa página de Facebook da Televisão Universitária, também pode fazer isso. E quando chegarem novos conteúdos, pode colocar um gosto, pode partilhar e não só, também pode comentar. Agora voltamos à conversa com a professora e com a seguinte questão. Professora, como é que os adjetivos podem servir de instrumento de personalização do texto? Conforme acabou de perguntar há pouco, como é que servem também para colorir, não é? O texto, dependendo do objetivo que o produtor textual tem, não é? Porque antes de produzir um texto, é importante definir o objetivo sociocomunicativo desse texto. Está a escrever para quê? Não é? Qual é a finalidade desse texto? E a partir daí também vai definir o gênero do texto que pretende esboçar, o texto que pretende produzir. E, para o efeito, o produtor textual socorre-se de estratégias linguísticas diversas, uma das quais a adjetivação, por exemplo, os adjetivos dependendo, volto a dizer, do objetivo que ele pretende alcançar. Vamos supor que o objetivo do texto seja o de informar, não é? Então, o produtor textual vai se socorrer de adjetivos, assim que é,
de adjetivos descritivos, não é? Que são aqueles adjetivos, não é? Tal como o próprio nome diz, são adjetivos que descrevem, não é? Aqueles que traduzem a realidade tal qual ela é, quer dizer, de forma objetiva. Mas se o objetivo for de envolver ou de persuadir o público-alvo, por exemplo, estão a ocorrer-me agora textos publicitários, por exemplo, o anúncio publicitário, que é um dos textos que muitas vezes socorre, não é, de adjetivos, não é, para convencer o público-alvo. E nesses casos acaba-se socorrendo, sobretudo, usando adjetivos designados por valorativos. Os adjetivos valorativos, que são aqueles que expressam juízos de valor, opiniões, e não só. Quer dizer, há uma carga de subjetividade comparando com os adjetivos descritivos. Então, são essas várias estratégias que são usadas socorrendo-se de adjetivos. Sendo que o adjetivo pode mudar o sentido daquela que é a mensagem que está a ser transmitida, quais são os aspectos que devemos ter em conta no uso do adjetivo? Um dos quais é a colocação do adjetivo, não é? Porque muitos dos adjetivos que aparecem antepostos ao substantivo, eles expressam alguma subjetividade, não é? Tem uma valorização, não é? Por exemplo, se eu disser uma casa grande, não é? Uma casa grande significa que em termos materiais a casa é mesmo grande. Mas se eu disser uma grande casa, não é? Consegue perceber que já não me estou a referir a questões materiais, não é? Mas é uma forma figurada de dizer que é uma casa bonita, depende daquilo que eu pretendo expressar, mas há aí uma subjetividade, não é? Só pela forma como eu usei o adjetivo. Então, um outro aspecto que podemos ter em conta também é o contexto, não é, em que esse adjetivo está a ser usado. Ora, há uma relação bastante intrínseca entre o substantivo e o adjetivo. Algumas vezes é difícil ver quer dizer, distinguir um do outro. Então, como é que nós distinguimos? A partir da frase, não é? A partir do contexto em que esse adjetivo ocorre. E já estamos a passos largos do fim do nosso programa. Quais são as últimas considerações que deixa? Nesta época tão difícil da pandemia, eu queria sugerir e convidar a todos a usarem e abusarem dos adjetivos, não é? Elogiarem mais do que apresentarem defeitos, não é? O ser humano tem essa tendência de valorizar sobretudo o que é negativo em detrimento do que é positivo. Então é preciso mudarmos isso, elogiarmos mais ao invés de apresentarmos os defeitos. E por último, quero agradecer por este convite, não é, para participar deste programa e pronto, incentivar, porque iniciativas desta natureza que visam sobretudo divulgar a língua portuguesa num país em que português é língua segunda para a maioria da população, não é? É uma plataforma importante, quer dizer, é uma iniciativa, queria dizer que é uma iniciativa importante e pontual, não é? E muito obrigada. Sim, eu é que agradeço. Assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, num dia em que estivemos a falar de adjetivos. Continue ligado às nossas páginas. Até a próxima.